Olá, sou Reinaldo Rosa, estou aqui no Clube de Campo há 35 anos como treinador e estou muito feliz hoje por nós estarmos... Vamos relembrar algumas coisas tão importantes das nossas vidas, minha e do Rafa, né, Rafa? E eu sou Rafael Camargo e também nadador há 35 anos aqui do clube, né? Quando eu cheguei aqui, eu era uma criança de 12 anos, quando o Reinaldo chegou, do aperfeiçoamento da natação. E foi exatamente ele que me trouxe para a equipe principal. E aí, com 13 anos e com 14 anos, nós mudamos a história, né? Daí, treinamos um ano juntos, bem dedicado, mudou a percepção do que ele ia competir. E isso trouxe frutos de quem eu sou hoje e repercute pela vida inteira. Exatamente. E nós, a partir dali, nós iniciamos a construção de uma história extremamente sólida, vitoriosa, de uma parceria de treinador e atleta, de se conhecer só no olhar. E isso é até hoje assim. E a gente se dá super bem, a gente está muito feliz por estar aqui falando um pouco. É uma história muito legal mesmo. Eu acho que a gente começa lá na década de 1990, né, quando a gente tinha, e acho que o primeiro ano do Reinaldo aqui, né, que ele veio como treinador, eu e o Dri, né, um parceiro eterno de piscina, a gente foi nadar o Paulista e eu acho que eu peguei, 12º aí no Campeonato Paulista. E aí, depois daquela situação, a gente teve uma mudança de cabeça, uma mudança de mentalidade, muito mais um desbloqueio de algumas áreas aí competitivas e ações diante disso, e treinamentos na parte física, é lógico. E um ano depois, com 14 anos, acho que a prova que fez a virada, fez eu acreditar que eu era nadador mesmo. Eu acho que em 1991, uma prova que eu nunca esqueço, né, no Brasileiro de Porto Alegre, né, sem nada, desconhecido de todo o povo da natação, a gente acaba ganhando o Brasileiro numa prova histórica. E essa é a primeira medalha que eu trouxe aqui para mostrar, né, a medalha mais importante, né, campeão do Maurício Becken de 91, né, no 200 peito, né. Isso foi uma prova que ninguém acreditava e fez eu ser quem eu sou hoje na natação, né. Foi uma prova incrível, porque ninguém conhecia os piracicabanos, né? Chegamos lá todo humilde e tudo mais, e de repente ele classificou bem as finais e já saiu rasgando, né? Não teve medo de ser feliz. E aí tinha alguns treinadores que falaram: Reinaldo, pelo amor de Deus, manda esse moleque parar, manda ele segurar, ele não vai conseguir voltar o segundo 100 metros. Falei, deixa ele ser feliz, que ele treinou para isso, e esse moleque, como diz na gíria da natação, tem sangue nos olhos até hoje, e pagou o segundo lugar, ficou tipo 20 metros para trás. Uma coisa, acho que nessa prova eu lembro algumas frases do Reinaldo, e uma coisa que fez bem a diferença era que toda vez que eu chegava na prova, eu chegava cansado, como todo mundo chegava, mas a gente sempre chegava achando que poderia dar mais. Eu sempre ficava me cobrando, falei, nossa, mas eu acho que eu cheguei cansado, cheguei travado, né? Mas eu acho que mas eu não cheguei morto, né? Eu acho que tem mais de se extrair dentro de mim. E ele falou assim, não, então, tamo junto. Então você vai, a gente sempre fazia uma preliminar da prova antes de nadar, e aí a gente se cumprimentava, desejava sorte e eu ia pra piscina. Aí a nossa estratégia era muito grande, era eu passar rasgando e aguentar ao máximo. E foi o que aconteceu, né? Eu nadei uma prova de 200 peito, eu lembro até hoje, e eu falei, não, dessa prova eu vou sair no meu limite, né? Eu vou conseguir sair assim, extasiado, né? E foi muito legal, até esses tempos atrás eu nadei na mesma piscina que eu nadei e eu lembrei exatamente alguns detalhes dessa prova. Eu lembro eu no bloco de piscina, com 14 anos, e a minha categoria era 14 e 15 anos, né? E comigo, não, agora você vai sair morto dessa piscina, você vai sair focado, vamos embora, vamos fazer o que a gente treinou.
E os primeiros 100 metros eu passo, não era uma prova de 200 peito, nos primeiros 100 metros peito eu passo num tempo abaixo do meu tempo de 100 metros, né? Para vocês verem, e aí eu volto segurando, vai morrer, e não, agora ninguém me pega. E foi o que aconteceu, eu cheguei muito na frente, bati o recorde da competição e a partir daí houve um desbloqueio sobre como que é você performar de uma forma séria e dedicada, dando tudo e fazendo os processos que você faz todos com muita seriedade, né? Quem me ensina isso é o Reinaldão. Exatamente. E nós tínhamos feito uma preparação para ele fazer isso, né? Então, ele tinha segurança, né, para passar forte, porque nós tínhamos feito algumas estratégias nos treinos e colocamos ele em algumas situações onde o corpo dele ia viver aquilo. Então, aquilo que se esperava, os treinadores, colegas falaram, segura o moleque que ele não vai aguentar, eu já sabia que ele ia aguentar. Por 2 motivos. O moleque agarrava o boi à unha e não soltava, não afinava. E era um cara muito competitivo, né? E o outro motivo é que nós tínhamos feito algumas preparações que nós criamos e ele foi se adaptando a ela. E nos treinos ele olhava para mim e falava, vem em mim, eu quero, pode pôr. Ele não falava, mas eu via isso, que é uma característica minha, eu estar sempre olhando no semblante dos atletas, né? Que muitos falam no semblante, a grande maioria. É sempre aquela questão do desafio, né? Eu acho que a gente no treino, eu era muito desafiado por ele, né? Acho que isso o atleta competitivo de alta performance, sim, ele tem que ter essa questão de você ser desafiado e gostar do desafio, se sentir bem naquele desconforto. Eu acho que até hoje é um negócio que me pega, assim, me desafiar. Então, às vezes você ia para um campeonato, eu realmente não sou um cara grande, né? Nunca fui, né? E aí, às vezes, tem aquele cara monstruoso, né? Então, você tá lá na beira, vem o cara monstruoso que não para de erguer, enorme. E esse cara vem te intimidar, alguma coisa assim. E, na verdade, isso é um tiro no pé do próprio cara, quando ele pega uma mentalidade que tem isso, né? De um atleta de alta performance, que ele fala assim, nossa, aí que eu vou provar para todo mundo que isso não faz a mínima diferença. É desse cara que eu vou ganhar. Aquilo era um combustível até, né? Então a gente tá naquela série extenuada, você tá naquele limite. E aí vinha, não, você vai desistir agora, você vai aguentar agora, vamos mais um, vou tentar, tá muito morto, não sei o que, você tá morto, você fala, não, é agora que é a hora que diferencia quem quer alguma coisa e de quem não quer. Pois é, e nesse momento, no ápice da carreira, crescendo, evoluindo muito, nós estávamos cheios de planos, aparece uma surpresa inesperada para nós dois, para a família, para todo mundo, né? A gente estava lá em 1998, né? Eu já tinha entrado na faculdade, né? Eu sou médico, né? Eu tinha entrado na faculdade da USP e eu participava ainda de alguns campeonatos e aí a gente estava numa fase de fazer uns planos para essa nova vida que eu tinha, a vida universitária junto com a vida de nadador, né? Nesse momento eu começo a ter fui nadar uma competição e saí muito cansado da competição, daí era uma prova e dei um tempo muito ruim, eu saí muito extasiado, e aí na hora que eu olhei, apareceram algumas manchas roxas no meu corpo, né? Achei estranho, mas achei normal, achei que era uma semana que eu não tinha treinado, porque estava nessa questão de mundo novo, faculdade nova, alimentação nova, e quando eu fui no hospital para ver o que eram aquelas manchas, se eu tinha algum creme para passar, sabiamente o pessoal lá do HC lá de Ribeirão Preto, onde eu fazia faculdade, já me seguraram no leito e falaram, não, vamos fazer alguns exames. E aí, nisso aconteceu que veio depois daquele dia, e era um 14 de março de 98, eu nunca mais saí do hospital. Eu fiquei naquele dia, achei que no primeiro momento eles estavam meio que viajando, né? Você fica negando. E aí, não, vamos fazer, a partir do momento que fiz o exame de sangue, não, agora a gente vai fazer uma colheita de medula, e agora a gente vai, mas poxa, mas eu tava aqui, nadei aí, e eu era
até um pouco conhecido na faculdade, porque eu tinha vindo de uma natação de alto nível e eu ia nadar, e eu tinha acabado de nadar intermédio, né? Intermédio é a só competição lá da natação, e tinha batido recorde na intermédio, porque eu vinha já de uma cultura de nadar, né? E era uma competição mais amadora, né? E aí, então, a faculdade tinha ganhado algumas medalhas, tinha ganhado um 3º lugar na intermédio, né? E eu tinha sido escolhido como calouro da natação, e isso fez com que naquele próprio hospital onde que eu trabalhava, estudava, ficava esse internado, né? De um dia para o outro eu tive um diagnóstico de uma anemia plástica, que era uma doença rara e grave, e que eu tinha que ser internado e receber várias transfusões, né? Então, no mesmo final de semana que eu estava nadando, na quarta-feira depois eu estava dentro de um hospital, né? E isso foi uma virada muito grande. A família se mobilizou, os amigos se mobilizaram para doar sangue, para me receber, né? Então, eu tenho amigo que doou 8 bolsas de plaqueta em série em transfusões, então isso me deu uma ligação e uma gratidão ao mundo por tudo que eu faço muito grande. E aí, a partir desse momento, eu fiquei 1 ano internado, né? Fiquei 1 ano no hospital, né? E para eu sair, passei por vários perrengues muito difíceis, né? Naquele momento do dia 14 de março de 98, até eu acabei mudando lá pelo comecinho de abril para Curitiba, porque tinha um centro com maior experiência, e também para eu me ausentar daquele AUE da faculdade, dos meus amigos, e focar no treino. A partir desse momento, o que aconteceu foi que eu percebi que tudo que a natação, tudo que o Reinaldo me ensinou, tudo que a bagagem que eu tive de desafios, eles serviram para me direcionar no maior desafio que eu tive, que foi o transplante, né? Então, toda a parte de disciplina, de treinamento, de sangue no zóio, de dar o meu, como diz o Cezão, o meu 101% em tudo que eu faço, era focado naquele momento e para a gente conseguir superar tudo aquilo, né? Então, eu me foquei em cada etapa do processo, né? Eu era um rapaz de 21 anos, né? Eu me foquei em cada etapa do processo e coloquei que eu tinha que vencer cada batalha, e assim foi acontecendo. Não foi 100% liso, como nenhum transplante né? Você tem reinternações, internações, dores, né? Medos, despedidas, né? Mas tudo, assim como em todas as derrotas, em todas as situações, sempre são vitórias, porque você consegue extrair sempre uma coisa muito legal. E isso aconteceu naquela parte também, aonde que a gente passou por um momento de transformação e consigo juntar 2 partes, que é uma parte do Rafael nadador, com uma parte do Rafael transplantado, com uma parte do Rafael médico, futuro médico. Isso tudo naquele momento fez uma fusão, né? Então, no dia 24 de abril, eu acabei sendo submetido a um transplante de medula óssea, onde que a minha irmã foi a minha doadora, e eu passei aí por um momento de imunossupressão, uma readaptação à vida, momentos tensos, momentos felizes, momentos tristes, momentos de medo, e que depois me afastaram da piscina, de pular em uma piscina por 3 anos, né? Então, durante 3 anos eu fiquei imunossuprimido, tomando as minhas medicações, e isso me afastou de todo o esporte, da piscina e de tudo durante 3 anos. Quando eu voltei a pular na piscina a primeira vez, e aí eu coloquei como meta a gente fazer uma readaptação a nadar um campeonato. E aí eu nadei um campeonato paulista e dei um tempo relativamente bom, mas eu dei aquilo como cumprido, né? Minha história na natação eu achei que eu tinha passado ali, e comecei a tocar minha vida como médico, como estudante, fiz outros esportes, conheci outras culturas. Então eu quero dar um adicional aqui. Em algum momento, e teve um momento que um dia eu liguei para a mãe dele, e a mãe dele falou: ele anda triste. Eu falei: então me dá o telefone que eu vou ligar para ele. Rafa, oi, tudo bem, Reinaldo? Já sei. Falei: tá. Rafa, como é que você tá? Conversamos, isso aqui. Ele falou: tá sim, tá assado, aquela voz que a gente se conhece muito, né? E aquela voz mansa, aquela voz murcha, né? Eu falei: Rafa, ó, faz o seguinte, imagine que nós estamos nos preparando para um campeonato brasileiro super importante. Esse momento aí,
É um momento que você tem que se concentrar, se organizar, esperar cada dia, dia após dia, se preparando para você depois fazer o polimento e aí você chegar lá no grande dia que vai acontecer. Ele falou, exatamente, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou estar aqui, mas eu vou trabalhar minha cabeça me preparando para o grande campeonato e mais um campeonato de sucesso. Então, e eu fiquei muito feliz, depois desliguei o telefone, chorei bastante e tal. E orei bastante para motivar ele, pedi a Deus que cuidasse dele, papapá, né? Tudo aquilo que a gente faz mesmo. E aí eu fiquei pensando em tudo aquilo, eu falei, ele vai fazer. Ele vai fazer porque todas as propostas que eu fiz na vida para ele abraçou, agarrou e deu certo. E ele vai sair dessa. Então, isso acalmou meu coração aquela noite, porque eu estava bem chateado. E tá aí o cara. E uma coisa que é importante, né, Rafa, a gente falar, né? É assim, para essas pessoas que estão nessa situação, que viveram o que ele viveu, seja a idade que for, estabelecer uma meta, né, Rafa? Sim. Uma meta para ser atingida e saber que aquele momento onde você está é o momento que você tem que viver, você tem que refletir, passar, organizar toda a sua mente para a grande festa, para o grande sucesso. É isso, Rafa? Eu acho que a gente, hoje em dia, ainda mais, né, na época também, a gente como jovem, a gente quer a conquista à custa de uma caminhada muito curta, né? Então você quer um resultado muito imediato, você quer tudo muito para agora, então você se frustra muito numa primeira etapa. Eu acho que o grande sucesso que a gente tem, tanto na natação que a gente teve e que foi ensinado aqui no clube, que eu uso agora e para minha vida, são as conquistas em degraus, né? Então a gente tem uma caminhada, uma trajetória lá longe, mas as comemorações e as conquistas e o empenho, ele tem sempre que dar no presente. Eu acho que se você se propõe a fazer alguma coisa, seja ela acordar de manhã, seja ela vir trabalhar, seja ela nadar um campeonato muito importante, seja ela treinar ou seja ela vencer um transplante, você tem que se propor a dar o máximo de si a todo momento do presente, né? E não ficar vivendo expectativas de futuro. Eu acho que a única ação que a gente tem é no presente. Então, os caminhos e os projetos, eles são muito importantes para você vencer as caminhadas para chegar no fim da jornada. Então, a gente montou um projeto, para vencer um campeonato, a gente monta um projeto para estabelecer um transplante. E você se dedica toda hora, todo o tempo àquele projeto. Então, nesse momento, isso realmente aconteceu, a gente tinha que passar as etapas e comemorar as vitórias das pequenas conquistas que tinha. Então saía um hemograma muito bom, você comemorava, cara, pegou a medula. Você dava uma volta no hospital, é uma conquista, né? E não ficava se lamentando por que você não está na faculdade com os seus amigos, na competição que você nadava, porque você era um puta nadador. Não, eu acho que aquela conquista dia após dia é o mais importante para você galgar o sucesso lá na frente. Assim como no treino, você pode vir e treinar e fazer aquela parte da base, aqueles treinos compridos e longos, muito dificultosos, e você ficar de saco cheio daquilo, mas você tem que dar o máximo naquele momento, até que chega uma hora que você vai para o campeonato para valer e toda aquela caminhada, até que chega uma hora que você vai para alta, para sua casa, e toda aquela caminhada te dá uma bagagem muito importante. Eu era o cara que estava no leito imunossuprimido e ficava fazendo apoio para me manter em forma, né? Tomava uns remédios ruins, mas você vai ver, agora eu vou tomar esse remédio também, agora você vai fazer o exame, tem que fazer a cirurgia. Não, vamos arrebentar nessa cirurgia, né? Tudo é para desafio, tudo é superável, né? E isso que foi, né? Até que você começa tendo as conquistas de volta. No começo, os dias são muito ruins para você. Você conta as horas que você fica no quarto, você conta os dias que você tem de transplante. Hoje em dia, 26 anos depois,
você tem que fazer nas contas quantos anos você faz que você é transplantado. Então, tudo se torna no passado, as coisas boas vêm vindo, né? Então, só dá o máximo que for naquele momento, que é o que acontece, né? Me deu muita bagagem para fazer muita coisa depois na vida, né? E a natação volta na minha história, depois de um tempo, né? Mais uma mudança de vida. Eu acho que foi uma etapa de transformação também. Assim como ela saiu de uma etapa de transformação, ela volta para devolver esse Rafa, que estava perdido um pouquinho no passado, e eu me reencontro com ele, junto com o Rafa que estava, né? Então, com 45 anos de idade, né? Eu resolvo me dar a oportunidade de me conectar com uma coisa que tinha ficado no passado, e eu percebo que a missão ainda não acabou, né? Então, hoje em dia, como nadador master, eu consigo fazer coisas que eu jamais pensei que já tinha acabado, né? Me reencontro com a natação de uma outra forma, com uma outra evolução, né? O pessoal fala que não voltei a nadar, nossa, mas você nada que nem na década de 90, mas eu só sabia nadar naquela época. E aí, com uma outra proposta, reencontrando um monte de sensações que é muito legal ter hoje em dia, né? Hoje em dia eu venho nadar aqui no clube, sempre o olhar do Reinaldo fica lá, dá aquelas dicas, a gente interage e é um outro espírito de cobrança. Eu acho que antigamente a natação eu respirava e vivia, e aquilo era meu propósito. Hoje em dia eu desfruto, respiro, mas continua sendo um propósito que eu faço com a maior satisfação, né? Chegando ao ponto de eu dar hoje, com 48 anos que tenho, um tempo muito parecido, muito próximo, e até quase que o mesmo tempo, não no 200 peito, mas no 100 peito, igual eu dava quando eu tinha 18 anos, né? Isso é muito propósito na cabeça, né? Bom, quando o pessoal do clube e a Patrícia pediu pra gente gravar esses vídeos, esse bate-papo aqui, né? Não, leva algumas coisas muito especiais aí durante sua trajetória, né? E aí eu trouxe 4 coisas especiais, né? A primeira coisa especial foi o meu agasalho, que vocês estão vendo aqui, um agasalho todo retrô, que era o mesmo agasalho que eu usava quando eu tinha 15 anos. E 14, está conservado, é um agasalho do clube que o Reinaldo separava o pessoal em alguns grupos, e a gente, os adolescentes, os jovens, a gente fazia os desenhos cada grupo fazia o seu desenho de como queria que fosse o agasalho do clube, né? E aí depois ele pegava e fazia uma votação qual que é o agasalho que ganhava. Então esse é o último agasalho que eu nadei da minha primeira fase de nadador, né? Com eles eu tive as minhas maiores conquistas, né? Então por isso que ele está aqui. Ele é meio pequenininho, mas sempre foi, né? Ele é sempre um número maior, mesmo quando eu não cresci mais não, né? As outras coisas que eu trouxe aqui também foi a nossa medalha desse campeonato que a gente falou aqui, do campeonato de Porto Alegre, que foi o campeonato que virou a chave para eu ser um nadador de ponta aí, tá? E a outra foi uma medalha de um campeonato muito importante e muito especial, que foi o troféu José Finkel, né? De 94, né? E foi uma prova que eu tenho muito orgulho, né? E até estava numa disputa muito grande, é uma prova que eu treinei muito, totalmente estratégica. Foi uma prova que a gente a gente treinou com muito sangue nos olhos e trabalhamos muito durante o semestre inteiro para ganhar, e é uma medalha que eu tenho muito orgulho de ter, né? Você tem uma medalha do campeonato absoluto do Finkel, é um orgulho muito grande. Anos? Eu tinha 16 anos, né? Com 16 anos eu fui medalhista do Finkel, né? Isso é um negócio 16 para 17, Então eu lembro que do meu lado tava o atual recordista, né? E eu classifiquei na raia 4, e era eu e o Reinaldo do clube de campo e a galera dos outros clubes tudo na arquibancada lá. Era noite, era um espetáculo. E a gente foi pra cima com tudo, né? E conseguimos essa medalha que eu tenho muito orgulho e carrego no coração como sendo uma das medalhas mais importantes de toda a minha carreira, né? A última medalha que eu trouxe aqui foi uma medalha dessa nova fase, né? A medalha de top 10 do mundo. Foi a minha primeira medalha de top 10, do primeiro ano que eu competi como nadador master, né? E ganhei entre os 10 melhores tempos do mundo no 50, 100 e no 200 peito. E isso, nossa, é muito significativo para mim nessa nova fase. Então vamos falar sobre o Master, né?
sobre essa nova fase do Master. É uma fase de sucesso também, pelo comprometimento dele, por toda essa experiência dele, por toda essa generosidade, né? A gente está falando muito sobre a natação e as histórias e tudo mais, mas o cara tem uma generosidade desde criança, essa coisa muito forte nele, na profissão dele hoje como médico, como excelente médico. E vamos falar um pouco sobre a nova fase do Master. Essa fase é muito legal, né? O universo sempre é muito generoso comigo, né? Nossa, ele me proporciona coisas, eu acho que a vida é muito linda. Aí a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que eles são colocadas na nossa frente. É só a gente aprender a olhar, né? Eu, num determinado ponto da minha vida, nos 45 anos, é uma fase que você começa a revalorizar muitas coisas que acontecem na sua vida até ali, e você procura se encontrar de uma maneira diferente e ser sincero com as decisões que você toma, né? E aí surgiu essa oportunidade. Minha filha, uma vez, Alice, que hoje está com 12 anos, vai fazer 13 anos agora, falou: pai, mas todo mundo fala que você nada, né? Você nadava, tem uma puta história, essa história toda que você nadava, depois você fez o transplante, aí você ia muito bem nas piscinas, eu nunca vi você nadar, né? E aquilo pegou bastante, porque, na época ela tinha uns 8 para 9 anos, assim, e eu nunca tinha visto eu nadar mesmo, porque eu estava longe das piscinas. E eu falei, poxa, tá aí, né? Eu acho que eu vou voltar e vou experimentar nadar. E aí tinha um campeonato, e coincidiu de ter um campeonato aqui no Clube de Campo mesmo, um campeonato importante da natação Master, que é a Copa Brasil. Vou voltar a nadar. Isso significa o quê? Limpar a brasa que ela tá acesa. Então aí pronto, sai o homem. Aí eu treinei um pouco, não treinei muito, né? Falei com o meu parceiro, o eterno de natação aí, que era o Dri, e ele sempre nadou, ele sempre voltou, ele me ajudou nessa transição de voltar a nadar. Não, vou te passar uns treinos, a gente treina junto, é isso aí. Ele é um cara, assim, um amigo do peito, um camarada que é um irmão para mim, né? E a gente vai fazer junto, me incentivou, vamos embora, e me carregou para nadar. E eu treinei para essa Copa Brasil 1 mês e meio, 2 meses assim, treinando uns treinos, morrendo nos treinos, né? E eu nadei uns 50 peitos que eu ganhei, né? Eu falei, nossa, eu ganhei essa prova, aí nadei os 100, ganhei, nadei os 200, machuquei, né? Exagerei, né? E foi uma surpresa muito agradável, eu dei um tempo muito legal, assim, não esperava jamais dar esse tempo, tive algumas sensações que eu revivi que foram maravilhosas, e isso fez eu voltar a treinar. Tipo, a minha filha viu, agora você viu a nadar, subimos, tem algumas fotos muito legais, muito emblemáticas, tenho certeza que ela vai levar isso pro coração para sempre. Quando acabou esse campeonato, né, aconteceu uma coisa, uma pessoa me ligou, falou, tô sabendo que você ganhou o Campeonato Brasileiro de Natação, é verdade? É verdade, ganhei o Campeonato Master na categoria 45 a 50 anos, a Copa Brasil. É verdade, é verdade. Ah, tá. É verdade, a pessoa continuou, né? É verdade que você é transplantado? É verdade que eu sou transplantado. Então me ajuda, você é transplantado e você ganhou um Campeonato Brasileiro Master de todo mundo, sem ser com todo mundo do Brasil. É verdade, de alta performance, é verdade. E quem sabe que você é transplantado aí nesse campeonato? Ninguém, só eu e minha família. Você imagine o potencial que você tem de divulgar essa mensagem para o mundo, que você é uma pessoa transplantada, que ganha um campeonato de alta performance. E aquilo, aí ele hoje é um grande amigo meu, é o Cornelis, da Liga. E ele falou assim, eu sou transplantado, meu nome é Cornelis, eu faço parte da Liga de Atletas Transplantados, né, que é uma associação que tem como os pilares fomentar a discussão sobre doação de órgãos como uma forma de você aumentar o número de sim na hora de for solicitada uma doação, para que pessoas que estão na fila saiam dessa fila. Ele serve como uma vitrine para pessoas que estão na espera de um transplante aguentarem firme e verem que o esporte, e que não só o esporte, mas tudo volta ao normal após um transplante, e também serve
como um alento às famílias que doaram, fizeram uma doação de órgãos, para ver em você o resultado daquele ente querido que se foi e fez aquele ato de amor tão grande que deixou em você possibilitar essas conquistas que você tem. Eu ando de bicicleta, faço isso, sou um triatleta, mas não chego, você não sabe o potencial que você tem. Daí ele me deu uma provocada, que é tipo do Cornelis. Ele falou assim: e qual que é o direito que você tem de não expor isso ao mundo? E isso mexeu comigo. Eu desliguei e falei, nossa, o que aconteceu? E aquilo fez eu fazer uma reflexão muito grande e levar e me associar. E hoje, graças a Deus, eu tenho a sorte de colocar essas pessoas na minha vida e me deixar como eu fazer membro da Liga de Atletas Transplantados. E hoje eu nado com uma touca, escrito a doação de órgãos, sirvo de vitrine e me promovo a levar essa mensagem: doe órgãos, doe vida. A doação de órgãos é um ato de amor extremo que o ser humano doa um pedaço de si a um desconhecido que não tem, e ele tem a maior, a coisa mais linda que se tem nesse mundo, que é você fazer a outra pessoa ter a vida por o ente querido que te foi e elas não se conhecerem, né? Isso é demais. Então todo mundo que doou um órgão vê em mim aquele resultado que tem, né? Então se eu ganho um campeonato, se eu faço um recorde, se eu performo, ou se eu não faço nada de simplesmente nada, é isso que estimula você chegar em casa e falar: pô, vi aquele cara lá que nadou a competição e ganhou. Só isso vai servir daí para fomentar um assunto assim. Quando você que está vendo até esse vídeo vai falar assim: pô, se acontecer comigo alguma coisa, e ninguém quer que aconteça, mas às vezes acontece, né? Pode doar os meus órgãos, pode, eu digo sim à doação. Então, mãe, se alguém te perguntar, parente querido, amigo, e na hora que aquela abordagem acontecer, de alguma tragédia no hospital, e a equipe for abordar, ele pode ser um possível doador de órgãos, aquela pessoa vai lembrar um dia que a gente estava vendo aquele vídeo no YouTube do Clube de Campo, ele falou para mim que se acontecesse alguma coisa com ele, poderia doar os órgãos, e é isso que eu vou fazer. E aí você salva 8 vidas diretamente e um monte de vida indiretamente. E isso que acontece. Essa celebração ela é tão grande que agora, aí no mês de agosto, eu, através da Liga de Atletas Transplantados, que é uma entidade maravilhosa, a gente vai estar indo representando o Brasil, né, nos Jogos Mundiais dos Transplantados, que vai acontecer na Alemanha, em Dresden, aonde que é uma celebração por conta desse tema, é uma celebração da vida, todo mundo que está lá é transplantado, aí sim é uma competição de só transplantados, né? Eu vou lá para competir, mas eu vou lá para comemorar também com todo mundo o que esse movimento lindo faz, o quanto que a gente alcança, que a gente é uma pedrinha no lago que reverbera em toda a sociedade e faz com que doações aconteçam. A gente não tem nem noção da potência que isso acontece, né? Isso é muito legal, levar o tema da doação. Eu acho que é lógico que eu vou competir, mas a competição é muito mais comigo para performar, né? A natação tem essa coisa legal, né? É legal isso. O seu rival, ele é um rival, mas ele tá lá dando o melhor dele para ele. Você não odeia, você não depende da derrota dele para você ser campeão. Eu lembro que o Reinaldo falava assim, a gente conversava e eu falava: Reinaldo, olha, eu acho que eu prefiro pegar um segundo e melhorar meu tempo e dar um parabéns para um cara que performou demais do que ganhar um primeiro num tempo mais baixo do que eu dava, sabendo que eu poderia estar mais. Isso, para quem faz alta performance, é muito claro, né? Você não se superar é uma frustração muito grande. E isso que traz, né? Natação é demais, né? Mas você... Eu falei ontem para um amigo meu, eu falei assim, cara, na natação você sempre ganha, né? É sempre vitória. E quando você perde, você tem a oportunidade de rever o que você fez de errado, para você melhorar depois, né? Então isso tudo é na vida, né? Você rever o processo, né? E que onde que você fez errado, onde você tem a oportunidade de ganhar a revisão para você melhorar. E aí você sempre vai para frente, né? É isso aí. É isso aí. E quando a gente para pensar, aqui tem um mega de um exemplo, né?
Então, por exemplo, que você que está numa fila esperando um transplante, é claro que tem uma história maravilhosa, uma história de sucesso, uma história bonita, mas também teve um processo de dor, de tristeza, de insegurança, e você perguntar a Deus o que vai acontecer comigo, como é que vai ser. Claro que teve tudo isso, mas o que aconteceu foi, eu acompanhei, né, e que teve paciência, o Rafa teve paciência, esperar o tempo, e esse tempo é algo que hoje a gente não quer mais ter essa paciência, nós queremos tudo para ontem, que chega logo o órgão para ontem, né, Rafa? E isso, eu acho que se pegar uma partícula do exemplo dele, e você que está aí, né, Rafa, esperando, ansioso, ou até mesmo triste, é possível isso. Se você tiver fé, tiver paciência e fazer um planejamento, né, Rafa? Eu acho que tudo passa, né? Eu acho que se você pensar que tudo vem como vitória, como coisa boa, tudo passa, tudo é momento. Se você está naquele momento, é porque aquele momento é necessário para você estar, para você ter um momento melhor depois. É lógico que tem momentos que a gente pensa em desistir, que a gente pensa em não ir, que a gente pensa em entregar tudo porque nossas energias acabaram, mas não acabou, não acabaram, porque o futuro ele é sempre promissor, ele é sempre legal, a vida sempre é bonita, as oportunidades que a gente tem são incríveis, né? Vai da gente ter energia para superar e passar esse problema e extrair dele coisas boas, porque sempre tem coisas boas. É aquele apoio do amigo que te dá, é aquela noção das amizades verdadeiras, é a superação que você se encontra de ter, é a possibilidade de você ter de se provar sendo vencedor de mais um desafio, né? É aquela coisa, se você genuinamente dá o melhor de si, se você genuinamente faz tudo o que você pode para ter o sucesso, esse é o sucesso. Às vezes, nem sempre o sucesso é aquilo que você projeta na sua vida, né? É como você gostaria que fosse, mas aí não dá, a vida ia ser muito sem graça, né? O sucesso é você dar tudo de si naquele momento e conseguir o resultado que ele te dá, né? É isso. Então, quem está à espera de uma doação, segue a Liga lá de Atletas Transplantados, que tem um monte de história falando que tudo passa. Tem um monte de história que às vezes você está ruim, mas a vantagem de você estar ruim é que daqui a pouco você vai estar bom, né? E tá todo mundo lá fazendo uma puta festa, se preparando para essa competição que vai acontecer de 14 a 22 lá em Dresden, que vai ser maravilhosa e vai explodir o mundo aí, uma energia excelente. É isso aí. Né? Então vamos finalizar? Bom, eu só tenho a agradecer por ter vivido toda essa história, todos esses anos, e estou aqui ainda no clube de campo, trabalhando e criando, construindo novas gerações, e de ter participado de tudo isso, dessa história maravilhosa. E o melhor de tudo, ele continua aquele mesmo menino. Não mudou nem para lá e nem para cá, e com sucesso, sempre muito honesto com suas amizades, sempre muito verdadeiro e sempre sorridente. Esse é o Rafa que a gente tem, né, Rafa? É isso aí. E também na hora de nadar, também, né? Na hora de nadar, na hora do vamos ver, tem que ir pra cima, né? Não é, já que você tá fazendo, faz direito. É assim, pô, vai fazer mais ou menos. E quando fizer mais ou menos, saiba que foi mais ou menos. Seja sincero, foi mais ou menos, né? Reinaldo falava sempre pra mim assim, não coloca culpa não, é o dia, é o sol, não, cara, foi você, né? Exatamente. Sou eu que tô aqui, né? É isso aí, você no sucesso e você também na derrota, agora analise e é isso aí. E então, é isso. Então vamos fechar o que a gente sempre fez. Vamos dar um abraço de novo e um beijo? Valeu, Rafa. Valeu, Reinaldão.